Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo vocês acham que uma orquídea aguenta sem água? Me respondam aí embaixo nos comentários. Pois bem, as minhas orquídeas estão exatamente há um mês sem receber uma gota de água, nem uma gotinha de água sequer. E eu já vou dizer para vocês que existem dois fatores muitíssimo importantes que estão fazendo com que elas aguentem assim por tanto tempo sem regas. E sem esses dois fatores, ficaria impossível de uma orquídea sobreviver tanto tempo assim sem água. E é sobre esses dois fatores importantíssimos que eu vou falar aqui nesse vídeo para vocês. E eu já peço aquele like que ajuda muito aqui o canal. E quem não for inscrito e se achar útil essa informação, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim vocês vão ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. Tem sempre novidades. Eu vou falar sobre esses dois fatores e também para quem ficar até o final do vídeo aqui, eu vou passar mais algumas diquinhas para quem tem poucas orquídeas ou se vocês fizeram um replante recente e moram em regiões frias e úmidas assim como a minha, eu já vou passar umas dicas bem legais aí para vocês, então fiquem comigo até o final. O fator mais importante que está fazendo com que as minhas orquídeas aguentem tanto tempo assim é a umidade relativa do ar. Que hoje no caso aqui está 99% a umidade relativa do ar. Então o que acontece? Quando a umidade relativa do ar está altíssima, no caso hoje 99%, então ficam essas gotículas de água no ar que a gente não vê a olho nu, mas que elas estão assim presentes ao nosso redor. E essas gotículas vão fazer com que as raízes das orquídeas, que são orquídeas epífitas, essas que eu tenho aqui, a maioria, elas vão em busca, elas vão captando, elas vão absorvendo essa umidade que tem no ar. Então, isso é um fator importantíssimo para que uma orquídea sobreviva por tanto tempo assim. E na natureza não é diferente. As phalaenopsis, elas vivem em lugares muito úmidos. Tem lugares assim que as phalaenopsis vivem que chove bastante. Ou então tem lugares que até dá um período de seca, mas aí elas ficam grudadas nos troncos das árvores ali, e tem muitas vezes riachos, né? Tem banhados também, e fica essa evaporação da água subindo, e aí as raízes elas vão captando essa umidade que tem no ar, e assim elas vão sobrevivendo, elas ficam hidratadas só com a umidade, a alta umidade que tem ali. Para quem me acompanha aí, sabe que as minhas orquídeas, eu tenho boa parte delas em tronquinhos, com esfagno e sem esfagno, e mesmo assim elas estão aguentando muito. E outro fator muito importante é que agora no inverno, para quem não sabe, eu moro aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, e aqui esse mês todo de junho está sendo muito chuvoso. Quando não tem chuva, é frio, é chuva e frio o tempo inteiro, então fica bem difícil para regar. E como faz muito frio aqui na minha região, o que acontece no inverno rigoroso assim com as orquídeas? Elas entram numa espécie de dormência. Não quer dizer que elas não vão emitir hastes florais, não quer dizer que as raizinhas não vão ficar com aquelas ponteirinhas ativas ali. Não é isso. Elas desaceleram muito o metabolismo, reduz praticamente pela metade o metabolismo das orquídeas. Elas já têm um metabolismo lento. E no inverno, então, no inverno frio como o meu, elas reduzem muito mais esse metabolismo. E o que acontece quando elas estão assim com o metabolismo tão reduzido? Elas não precisam de tanta água assim como no verão. Elas não vão desidratar assim com tanta facilidade, porque como o metabolismo está super reduzido, ela não vai ficar liberando água. É como se fosse a gente, sabe? No verão fica suando. E no inverno a gente não sua tanto assim. É a mesma coisa que acontece com as orquídeas. Elas não vão liberar tanto essa água vai ficar ali dentro delas, nas folhinhas. Por isso que as folhinhas são bem durinhas ainda. Eu vou mostrar um pouquinho elas aqui para vocês. Ó, como vocês podem observar, as folhinhas são bem durinhas ainda, olha. Elas não desidrataram. Ó, podem ver que estão bem sujas. Imagina, um mês sem regar. E tem muitas assim, olha, muitas vindo hastezinhas florais. Tá, essa aqui tá no tronquinho sem esfagno nenhum. Aquela ali, ó, também, ó. Olha como tá bonito aí no vegetal. Com duas hastes, aquela ali. Elas não desidrataram. Orquídeas bem enraizadas não desidratam com tanta facilidade assim, num clima como o meu.
Tem uma aqui que tá até vindo botãozinho já. Olha só, essa é uma branca bem bonita, é uma mini. Ó, elas estão com um vegetal bem brilhoso. Aquela folha amarela ali, ó, foi do frio, um dia que deu 8 graus. E eu não coloquei, não envelopei elas, aí então aconteceu isso. Como eu já falei em outros vídeos, quando a temperatura aqui tá de 10 graus para menos, a mínima, que é a que faz à noite, de madrugada, eu não rego as minhas orquídeas. Eu rego quando tá acima de 12, 13 graus a mínima. E quando o tempo está bom. Quando tá chovendo, eu não rego. Porque se eu regar as minhas orquídeas num dia chuvoso, hoje tá chovendo, se eu molhar elas, eu tenho muitas, ó, uma sobre a outra, o que vai acontecer, né? Todo dia chovendo, não vai secar toda a água que tem nas folhinhas, vai ficar aqui nas junçõezinhas, pode ficar no miolinho, pode ficar embaixo das folhinhas escondido a água também, e isso pode favorecer os fungos, cochonilhas, todas essas coisas que a gente não quer para as nossas plantas. E como esse mês inteiro eu não consegui regar, porque ou tá chovendo, ou então tá frio, não tem como regar tantas plantas assim e não ter problema algum. Então eu prefiro deixar elas sem rega. Olha, gente, elas estão bem lindas, ó, muitas com hastes florais. Vocês vão ver o espetáculo que vai ser aqui. Vocês entenderam o porquê de eu não ter molhado, por eu ter deixado tanto tempo minhas plantas sem regar, há um mês já sem rega, e eu não sei quando eu vou molhar de novo, porque tá chovendo. E logo vem o frio, amanhã já vai fazer frio de novo. Hoje já vai amanhecer uns 10 graus, aí depois vai baixar mais as temperaturas, aí mesmo que eu não tenho como molhar. Então eu vou ter que esperar mais um pouco, não sei quando eu vou poder molhar, mas eu vou ir me atentando, vou cuidando aqui. Porque como eu disse, se eu ficasse só molhando, mesmo que eu secasse as folhas, poderia ficar água embaixo, eu não ia conseguir secar de todas elas direitinho. Ia ficar alguma água embaixo, nas junçõezinhas, ia acabar apodrecendo o miolo entre as junções delas, iria fungar, e quando viesse o frio, ia fungar mais ainda. Então, por isso que eu prefiro deixar elas sem rega, já que elas estão tão bem assim, porque a umidade relativa do ar está permitindo que isso aconteça, que eu não precise fazer regas. E antes de eu deixar essas diquinhas aí para vocês, para quem tem poucas plantas ou fez um replante recente, eu já vou deixar para vocês aí um vídeo da última rega que eu fiz aqui, inclusive tá no canal. Eu gravei esse vídeo, eu vou deixar no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e vai aparecer na tela final para vocês. E agora eu vou dar umas dicas para quem tem pouquinhas orquídeas ou para quem fez um replante recente. Pois bem, orquídeas que a gente fez um replante recente, elas requerem mais cuidado. Por exemplo, essas três aqui, ó, que eu tenho, ó, elas até estão bem feinhas. Foram umas que foram atacadas por ácaro, por moscas, enfim. Eu tirei de uns vasinhos plástico onde elas estavam e eu replantei nesse tronquinho aqui, porque eu queria as três juntas. Elas são três brancas bem bonitinhas, mas são um pouquinho diferentes uma da outra. E aí, então, eu tô cuidando diferente. Eu molhei elas há pouquinhos dias e coloquei lá para dentro de casa. Dentro da minha casa eu tenho o ar-condicionado ligado, então eu posso molhar a folha, posso molhar o esfagno e deixar penduradinha lá, que o ar-condicionado ele vai retirar toda a umidade. Então ele vai ajudar a secar mais rápido entre as folhinhas, as folhas, né? E o substrato. Então a orquídea que vocês replantaram recentemente, ou se vocês têm poucas orquídeas aí, eu duvido aí quem não tenha um fogão a lenha, uma lareira, um ar-condicionado ou um aquecedor para quem mora em lugar frio assim como o meu. Eu acredito que vocês têm pelo menos um fogão a lenha aí. O fogão a lenha, ele retira assim a umidade do ambiente, não deixa a casa ficar mofada, né? Vocês sabem quem tem o fogão a lenha. Então, vocês têm poucas plantas? Podem molhar elas, se vocês molharem, não em dias de geada, tá, gente? Em dias de geada não molhem. Mas nos dias que vai dar a temperatura mínima de 10, 8 graus, por aí, se vocês quiserem molhar, podem molhar bem o substrato, podem molhar as folhinhas, aí imediatamente vocês já sequem bem as folhas, o miolinho ali, aí vocês deixam no local bem quentinho aí da casa de vocês, não encostado no fogão a lenha, né, gente? Não vou fazer isso aí não, né? Mas deixa no local onde vocês fiquem sentados ali, esse calorzinho ali do fogão a lenha, da lareira, enfim, ele vai sugando essa umidade, vai tirar toda a umidade que tem ali nas folhinhas, no substrato,
e aí não vai prejudicar a orquídea de vocês, tá? E aí nos dias que estiver boa a temperatura, se a temperatura mínima for acima de 12 graus, vocês já podem colocar ali no local de cultivo onde vocês costumam cultivar a orquídea de vocês. Mas em dias mais friozinhos, querem molhar? Façam isso que eu falei. Porque eu de vez em quando pego alguma minha que tá mais necessitada, alguma que eu replantei recentemente, que eu preciso molhar mais, ela requer mais atenção. Aí eu pego e faço isso. E se vocês têm poucas, né, fazem isso também. Mas eu não posso fazer isso com todas, porque eu tenho muitas aqui. E só borrifar a água, não posso, eu já disse isso. Vai acabar pegando em alguma folha e eu não vou ver. Aí vai dar fungo. E elas estão muito bem assim, graças a Deus, estou conseguindo. Espero que essas informações tenham sido muito úteis aí para vocês. E se vocês gostaram, deixe o like aqui para ajudar o canal. E quem não for inscrito, se inscreva para vocês continuarem me acompanhando. Vocês vão ficar por dentro de tudo que eu for postando aqui. E eu vou deixar então o vídeo aí na tela final para vocês assistirem de como eu rego minhas orquídeas no inverno, que foi a última rega que eu fiz aqui nas minhas orquídeas. Então vão lá e assistam. Muito obrigada por me acompanharem até aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês aí com essas dicas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.